meu nome é Júlia, eu sou aluna do 9º período do curso de Direito da Univiçosa e o objetivo desse vídeo é abordar as principais características do projeto científico em que eu estou trabalhando. Para darmos início ao conteúdo, é importante, primeiramente, conceituar que este trabalho é um trabalho jurídico-teórico, em que visa a compreensão da necessidade de um acompanhamento psicológico, uma avaliação psicológica dentro do sistema carcerário brasileiro. O tema-problema se trata de como alinhar duas grandes áreas de interesse, que são o direito e a psicologia, frente ao trabalho de reintegração e ressocialização de apenados que possuem transtornos mentais. Isso é importante. Ao longo do tempo, tem se estudado mais sobre as doenças mentais, mas infelizmente nem sempre foi assim. Antigamente, as doenças mentais eram vistas como exclusão social e muitas pessoas eram levadas a manicômios e eram sujeitas a trabalhos forçados e também a tratamentos desonrosos, como, por exemplo, a lobotomia. Por esse motivo, a justificativa do TCC, do projeto de pesquisa, será que o preconceito velado em relação à doença mental é o que tem atrapalhado a aplicabilidade da Lei da Reforma Psiquiátrica? Lei da Reforma Psiquiátrica é a Lei 10.216 de 2001. E uma questão a ser levantada é: será que o preso, somente por ter doença mental, será que ele sofre preconceito? E se sofre, por que ele sofre preconceito? Para a compreensão melhor do estudo, serão utilizadas 3 perguntas que nos guiarão aí. A primeira pergunta é a seguinte: ainda no século XXI, existem resquícios de que o tratamento para doente mental é a exclusão social? Infelizmente, existem resquícios, sim, de que o tratamento para doença mental, né, para o infrator da lei doente mental, é exclusão social, e existe uma grande dificuldade de aplicar a lei de execução penal, a lei da reforma psiquiátrica, uma vez que a LEP, a lei de execução penal, ela visa apenas a conduta infratora. Ela não quer saber se o preso tem problemas psicológicos, tem transtornos mentais. Ela só quer saber se ele cometeu o crime. Se ele cometeu o crime, ele vai preso. E, infelizmente, se trata de uma exclusão social, porque você manda um indivíduo para o presídio com doença mental e às vezes ele vai sair pior de lá e vai continuar cometendo crimes. Então, infelizmente, existem resquícios históricos da época manicomial, quando a doença era tratada com descaso, porque, infelizmente, dentro do nosso sistema carcerário, ainda hoje, a doença mental é tratada com descaso. A segunda pergunta é se o preconceito velado em relação à saúde mental é um possível motivo que impede a aplicabilidade da lei da reforma psiquiátrica. Nós já respondemos essa pergunta na resposta da primeira. Sim, é um possível motivo que impede a aplicabilidade da lei da reforma psiquiátrica, uma vez que a lei de execução penal e a lei da reforma psiquiátrica andam de lados opostos. A lei de execução penal muitas vezes atrapalha a aplicação da lei da reforma psiquiátrica. Eu não sei se eu falei, mas a lei de execução penal é a lei 7.210. E a terceira pergunta é se a doença mental é sinônimo de periculosidade criminal. Primeiramente, é preciso entender, para responder essa pergunta, que existe uma
contradição entre as expectativas do Poder Judiciário e os questionamentos e relativização que abundam na literatura médico-psiquiátrica sobre a relação entre doença mental e periculosidade criminal. Uma vez que, historicamente, a doença mental não foi o único e nem o principal fundamento da participação da psiquiatria na abordagem de periculosidade criminal. Por isso, não tem como fazer essa comparação. Ainda não existe essa comparação. Seria injusto fazer essa comparação. Mas, por outro lado, o conceito de doença mental, de patologia, tem mudado, o conceito tem mudado. E tem mudado para transtorno. Antes, a patologia, a doença, o indivíduo era visto como louco. Hoje, já se entende que é um transtorno. E, por causa disso, foi criado um transtorno que chama TPAS, que chama Transtorno de Personalidade Antissocial, que vai ajudar na compreensão de processos contemporâneos de medicalização do crime. Ou seja, a gente ainda não tem a resposta se a doença mental é sinônimo de periculosidade criminal, mas estamos avançando e a gente vai chegar lá. Enfim, o objetivo geral desse trabalho é discutir o tipo de tratamento a que são submetidas as pessoas com transtornos mentais, aquelas que cometem crime, e as punições que esses sujeitos recebem no âmbito da lei. E aí, os objetivos específicos são caracterizar o doente mental do ponto biopsicossocial, especificando principais transtornos mentais dentro do mundo da justiça, especificar o tipo de tratamento a que são submetidos, destacando as especificidades da denominada medida de segurança segundo o Código Penal, apresentar considerações sobre o exame de cassação de periculosidade enquanto condição determinante para a finalização do tratamento no hospital judiciário e avaliar à luz da reforma psiquiátrica, Lei nº 10.216 de 2001, possibilidade para ressocialização e reintegração destes sujeitos. Para a coleta de dados, foram utilizadas pesquisas bibliográficas, levantamentos de textos, artigos, relativos à teoria e à prática dentro do sistema carcerário, dentro das penitenciárias brasileiras, levando em consideração a Lei da Reforma Psiquiátrica e a Lei de Execução Penal. A análise do conteúdo é analisada através de estudos sistemáticos de textos pré-selecionados sobre o tema, sobre a Lei de Execução Penal, sobre doença mental e sobre a Lei de Reforma Psiquiátrica. Os aspectos éticos são irrelevantes para a pesquisa, porque se trata de uma pesquisa jurídico-teórica, então não é laboratorial. Agradeço pela oportunidade e essa é a apresentação do meu pré-projeto de TCC.